tela a apresentação, eu vou mostrar para vocês agora qual foi a razão dessa confusão toda, beleza? Não sei se vocês podem ver aí. Espero que esteja aparecendo. Deixa eu botar a tela inteira. Pronto, olha. Ó, isso aí foi um tweet que eu escrevi no dia 28 de fevereiro, né, no último dia do mês passado. E aí está escrito o seguinte, ó, casa no vilarejo agrícola na Coreia do Norte, feita recentemente pelo Estado, não custa nada, não tem aluguel, não tem imposto, é só entrar e morar. Isso se chama economia socialista planificada. E aí eu coloquei essa foto aqui, tá? Até agora, esse tweet tem por volta de 35.700, quase 35.800 curtidas, somando mais de 3 milhões e 300 mil visualizações. Tá? Não é somente essa foto, porque logo embaixo eu prossegui e coloquei uma outra casinha de um estilo diferente, uma casa um pouco menor, né, geminada também, são duas casas, então, né, aqui com aguenta duas famílias, né, suporta duas famílias. Eu falei até ironicamente aqui, né, caso vocês não tenham gostado da anterior, eu coloco outro modelo. E aí também embaixo coloquei outro tipo de casinha, tá? Também não me aguentei e coloquei um quarto tipo. São casas comuns, tá? Não temos aqui absolutamente nada de extraordinário, né? Não são mansões com piscina, nem nada disso. São casas tipicamente modeladas para o interior, para a região rural da Coreia, e por essa razão, algumas pessoas aí podem ter ficado surpresas, porque quando a gente fala de interior da Coreia, de área rural, o pessoal não conhece muito bem, né? O pessoal tem uma imagem extremamente negativa, e aí acham que isso é uma coisa muito fabulosa, muito irreal para ser verdade. E aí a primeira grande polêmica, antes de chegar ao Nando Moura, qualquer outra pessoa, a primeira grande polêmica foi que as pessoas falaram que isso aqui era montagem, né? Muitos me disseram e escreveram isso, as primeiras reações foram as de negação da realidade. Então elas olhavam para as casas e diziam que isso aqui eram montagens em 3D no computador. Mas interessante observar nos comentários as pessoas muito convictas dizendo que trabalham com edição de fotos e que estão plenamente convictas de que se trata de uma montagem, de que são sim renderizações 3D. Não é, Gabriel, quer dizer algo? Renderização PlayStation 5 4K, né? Isso aí. Exato. O pessoal ficou assim muito impactado. E aí, bom, eu disse, não, isso não são montagens, eu garanto que são casas de verdade. E aí eu respondi com esse tweet aqui, dizendo, né, que, olha, as pessoas estão lá recebendo a casa, tá? Deixa eu ampliar aqui, né? Nós podemos ver foto das caiu, né? Tem alguém? Sim, eu acho que a gente tá ouvindo sim. Eu tô ouvindo, pelo Ok. menos. Eu pensei que tinha caído a minha transmissão, porque a minha tela deu uma apagada aqui. Olha, nas fotos dá para você ver que existe até algumas imperfeições, olha aqui no muro, né, uma certa umidade, ou seja, dá para ver que foi realmente construído no chão, né, não tem nada além disso, e as pessoas estão na frente, tem sombras, tem perspectiva, você consegue ver que as janelas existem mesmo, as pessoas não foram adicionadas por computador aqui, né, tudo condiz, as sombras não estão em direções diferentes e é nitidamente claro uma cerimônia de primeiro contato. Então essas pessoas elas não moram aí ainda, elas estão chegando porque esse lugar foi inaugurado. Era disso que se tratava, né? Recentemente construído e entregue aos camponeses. Bom, esse é um material fotográfico, ok? O material fotográfico é esse e os fatos citados aqui são os seguintes, né? Essas são casas entregues a camponeses gratuitamente pelo Estado, e isso fica no interior da Coreia. Pronto, somente esses fatos e esse material fotográfico foi o suficiente para causar aí certo rebuliço na internet, como a gente viu. Antes de mais nada, vamos lá esclarecer algumas coisas. Eu já vou falando aqui, mas em breve a gente vai comentar isso de novo quando for ouvir o vídeo do Nando, né? Mas primeiro é o seguinte, existe uma coisa na agitação e na propaganda, que é quando a gente faz isso, a gente quer causar algum tipo de que as pessoas tenham contato com uma coisa
né, que as pessoas conheçam, que isso de alguma forma viralize, é claro que a gente usa palavras de efeito, frases de efeito e frases que vão chamar a atenção das pessoas justamente por contraditório, por diferente do senso comum. Lembrando que o Twitter é uma rede social com um número de caracteres muito limitado, então era óbvio que eu não podia escrever um texto muito longo explicando sobre isso. Então é claro que nós tivemos ali, eu tive ali que fazer isso de uma forma muito menor. Então, por essa razão, que coloquei essa legenda justamente para chamar atenção. Quando a gente fala assim, ó, não custa nada, não tem aluguel, não tem imposto, as pessoas acham então que é o seguinte: então isso significa dizer que o socialismo é isso mesmo, é tudo de graça, né? Ninguém precisa fazer nada, que surge dinheiro do espaço, cai dinheiro do espaço e as pessoas fazem tudo, todo mundo está feliz e tudo é perfeito. Não, isso é uma leitura nada científica, nada dialética da situação. É óbvio que não existe essas coisas assim, simplesmente porque de graça apareceu o dinheiro, alguém fez, ou então alguma coisa superior pagou por isso, tudo bem. Né? Não é assim que acontece. Antes de mais nada, as pessoas não compreendem a questão da gratuidade, o que eu quis dizer, né, ali com a gratuidade, o que sempre estamos querendo dizer quando a gente está falando que a moradia na Coreia é uma coisa gratuita, é que é o seguinte: isso é um dever constitucional. Se você acessar a Constituição da República Popular Democrática da Coreia, ela está disponível lá no nosso site. Você pode ver que existe uma série de garantias por parte do Estado, que são as garantias de direitos dos cidadãos. Tá? Olha aí o link tá para você aí no nosso, ali na legenda, né? sepsongumbr.com. São garantias na Constituição dos cidadãos. E uma dessas garantias, além do trabalho, da saúde, da educação, da segurança, é a moradia. A moradia é uma garantia constitucional que o Estado tomou para si. Tá? Diante disso, é claro que os coreanos vão mobilizar a sua economia para fazer com que a lei seja, enfim, cumprida. Né? Por essa razão, gente, nós temos que entender, a partir disso, que existe uma economia que funciona de uma maneira diferente na Coreia Popular. A economia que existe na Coreia se chama economia socialista planificada. Ou seja, o que significa dizer isso? Significa dizer que na Coreia as fábricas, as indústrias, as empresas, elas não funcionam da mesma forma que funcionam no Brasil ou em outras partes do mundo. Algumas pessoas têm muita dificuldade de compreender isso, né? Lá não existe propriedade privada dos meios de produção. O que eu estou querendo dizer é que as fábricas, né, e todos os meios de produção, eles não pertencem a um particular, a uma pessoa particular, que vai obter lucro a partir da exploração da mão de obra das demais pessoas. Não, tá? Os meios de produção estão nas mãos do Estado. O Estado na Coreia é um Estado socialista, é uma república, ok? Não existe uma figura, eu não quero nem entrar nessa discussão que não é a coisa mais importante disso aqui, mas não existe uma figura como a do Kim Jong-un que está acima da lei e da Constituição. Existe todo um aparato político, toda uma assembleia com mais de 600 deputados, né, toda uma documentação, uma legislação, um tribunal nacional que funciona dentro de uma lógica em que você tem um organismo vivo muito complexo trabalhando. Tá? Dessa maneira, esses cargos de poder estão preenchidos de que maneira? Estão preenchidos com trabalhadores, com camponeses, com operários, com artistas, com intelectuais, com soldados. A política na República Popular Democrática da Coreia não é um ofício, nem sequer é um ramo econômico, onde os grandes barões, donos de terra, donos de fábrica, donos de empresa, empresários, empreiteiros, é que ditam os rumos da política. Não, é uma economia, ou melhor, é uma política popular e, consequentemente, controla, né, a economia, que vem a ser uma economia popular que trabalha em prol do coletivo. De novo, não existem interesses privados na economia, são interesses de Estado, são interesses coletivos. Sendo assim, a economia é toda direcionada e toda planejada para resolver as demandas da sociedade. Quais são as demandas de uma sociedade? Ora, as pessoas precisam morar nos lugares, as pessoas precisam ter energia, precisam ter com que se alimentar, precisam ter máquinas, aparelhos eletrônicos, precisam ter sistemas de saúde, de educação, além de uma série de outras coisas
todas essas incluídas dentro de uma teia de uma economia, ok? Sendo assim, o Estado planeja metas econômicas e planeja como os recursos nacionais que estão disponíveis ali serão racionalmente usados para atender às demandas vindas do povo. A demanda que mais tem chamado a atenção nos últimos anos é a da construção civil. Os norte-coreanos têm apresentado um grande desenvolvimento da sua economia na área da construção civil, da engenharia civil. O exército é uma força que faz parte disso. O exército participa da construção econômica e principalmente da construção civil, seja na organização, seja na logística ou na participação em obras. Né? Existe uma coisa chamada política Songun na Coreia, que é o título do nosso centro, inclusive, né? Que tem tudo a ver com qual é a participação e a interação das Forças Armadas como forças ideológicas e também como forças econômicas importantes. Então, existe toda uma participação de um efetivo militar nisso, que levanta por todo o país cidades e pequenos bairros e distritos e condados agrícolas com base nisso. Os recursos não são comprados, são recursos próprios, do próprio Estado, do próprio país. Então, para a construção civil, nós imaginamos que seja necessário cimento, necessário materiais de construção, muito ferro, né? Então, a indústria metalúrgica precisa ter uma participação muito grande nessa área. Então, todos os recursos econômicos, toda a riqueza natural, né? Toda a matéria-prima processada e transformada pelo Estado, ela é redirecionada para essas construções. O trabalho das pessoas consiste em, claro, transformar essas matérias-primas em outros materiais processados que vão ser, então, empregados nessas construções, que vão reverter para a própria sociedade o benefício. Então, nós não temos aqui um dilema que algumas pessoas não conseguem compreender, de que isso aqui é de graça, de que isso aqui caiu do céu. Não, é claro que existe trabalho por trás disso. A diferença é que, numa sociedade de economia capitalista, onde os meios de produção são privados, o fruto do seu trabalho não fica com você. Você recebe uma pequena parcela, que é o chamado salário, que é uma parcela assim insignificante e ridícula comparada à riqueza que você produz dentro de uma fábrica, né? O roubo, né, da riqueza que você produz, isso é uma terminologia marxista, né? A mais-valia é que vai ficar, na grande parte da riqueza que você produziu, vai ficar com uma única parcela da sociedade, que é a parcela da burguesia, a parcela dos donos dos meios de produção, ou seja, a riqueza também no campo, né, os lucros obtidos com a venda dos grãos para o exterior, por exemplo, com a carne, né, os donos de terra, os grandes empresários agrícolas do agronegócio. Tá? Isso é o que funciona numa economia capitalista. Numa economia socialista, não. Todas as riquezas e todos os produtos do trabalho coletivo das pessoas nas fábricas, no campo, eles não são tratados dessa maneira, eles são redirecionados e não distribuídos, como as pessoas acham que o Estado vai lá, basta você não fazer nada, que alguém vai trabalhar no seu lugar e você vai receber a mesma coisa do que todo mundo, porque é assim mesmo, né? Aquela velha história que a gente vê do professor que te dá a nota baixa para todo mundo na turma, aí o cara que tirou 10 no exame, o cara que tirou 0 vai ganhar a média 5, porque no comunismo é assim, né? Não precisa todo mundo trabalhar, enfim, absurdo, né? Não é nada disso, isso é uma mentira, tá? Tipo, você vai ficar lá sem fazer nada e o Estado coreano vai, pum, te dar uma casa. Não, não funciona. Essas casas aqui, então, são frutos do trabalho coletivo e da planificação da economia, ok? Então, não há nenhum mistério aqui em entender que quando eu estou falando gratuidade, estou falando que as pessoas não precisam dar entrada de não sei quantos mil, elas não precisam entrar em empréstimos, em consórcios, com juros abusivos para comprar uma casa, elas não precisam ficar pagando aluguel. A Coreia, desde 1974, é um país que não cobra impostos, então não existe taxação, entendeu? Então é isso que eu estou falando aqui. Você, se fosse uma pessoa minimamente curiosa, ficaria um pouco mais interessada em entender, ler sobre a economia da Coreia, ler sobre, por exemplo, as leis de abolição dos impostos, né? Do que simplesmente ler ali a informação, não tem aluguel, não custa nada, não tem impostos, isso é mentira com certeza, e sair por aí falando besteira. Quando a gente lê uma coisa que a gente não entende ou que a gente não conhece, a reação natural deveria ser ir procurar mais sobre. E não simplesmente negar a existência disso sem ter conhecimento. Porque isso aí é de espalhar a desinformação e a mentira.
tá bom? Então, por essa razão, é que não faz sentido as críticas que nós recebemos sobre no socialismo de graça, aquela coisa toda, ou o próprio Nando Moura, como daqui a pouco nós vamos ver, ele vai ironizar esse fato de não custar nada, não ser de graça, tá bom? Então, acho que isso esteja explicado. Se você quiser entender melhor sobre a economia da Coreia, no nosso site, que está aparecendo na legenda para você, existe uma guia chamada PDFs. Lá nos PDFs você pode encontrar uma pasta do Google Drive, e lá existe uma pasta chamada Entendendo a Coreia. Existe em francês, em espanhol e em inglês, tá? Nessa série de livros, você tem uma série chamada Economia. Dentro dessa unidade de economia dessa série, você vai encontrar um único livro explicando sobre o funcionamento econômico da Coreia, sobre os métodos de trabalho, sobre qual é a mentalidade do Estado em relação a como que deve acontecer, né, de fato, a distribuição da riqueza e a organização da economia, tá bom? Conhecendo a Coreia, mais uma vez, conhecendo a Coreia dentro da pasta que está no Google Drive do CEPS, que você acessa pelo nosso site a partir da aba PDFs, ou então a partir da aba Onde Estudar a Coreia, ok? Bom, uma outra questão é que é o seguinte, algumas pessoas, o próprio Nando Moura, ficaram muito assim incomodados porque acharam as casas bonitas demais. Bom, eu sei que a inveja é uma coisa que geralmente nos assola, né? Quando a gente olha para essa casa, por exemplo, imagina que as pessoas trabalhando dignamente conseguiram uma casa dessa. E a gente aqui no Brasil, trabalhando dignamente, não consegue de maneira alguma pensar em comprar uma casa desse tamanho, por exemplo, né, com fruto do nosso trabalho, que é muito difícil, ou então exige de nós um trabalho hercúleo, né, para conseguir. Então, a inveja é um dos primeiros sentimentos que algumas pessoas podem sentir ao ver que essas casas foram entregues, inclusive, para camponesas, né, e não para grandes engenheiros ou pessoas que tecnicamente estão acima na sociedade, porque isso aqui, vamos falar entre nós, as casas têm uma lógica, um visual de uma casa que você não esperaria para o interior do Brasil, por exemplo, né? São casas de um nível um pouco maior. Então, ok, você sente inveja e pode achar que isso aqui é incondizente para o interior, mas não é, tá? Quero mostrar para vocês agora um documento que eu vou exibir aqui na tela também. Espero que esteja indo aí, já. Peraí que vai mudar a tela. Olha só, esse documento fé que vai aparecer já. Ele é um documento que é um... Oi, não, diga. Não, eu só ia falar que estava carregando o documento. Agora apareceu. Pronto, agora apareceu, ainda bem. Olha, esse documento aqui, ele se chama Sobre o Informe apresentado pelo máximo dirigente Kim Jong-un ao 8º Congresso do Partido do Trabalho da Coreia. Para a gente é importante o seguinte, o Congresso do Partido do Trabalho da Coreia, o 8º Congresso, tá? Esse 8º Congresso aqui, ele aconteceu em janeiro do ano de 2021, e ele até hoje tem sido o orientador, por assim dizer, das políticas públicas da Coreia, tem sido o que tem o documento-chave para organizar toda a vida política, econômica, militar, ideológica, educacional, medicinal da Coreia. Esses congressos são coisas que acontecem daqui a determinado tempo, né? Acontecem num pequeno espaço de tempo. Esses congressos organizam como é que o Estado vai tocar as suas políticas em relação a todas as áreas que você possa imaginar, né? A economia, a política, combate à corrupção, por exemplo, ao meio ambiente, à habitação, à educação, à defesa, às relações internacionais, tá? Esse documento aqui, ele foi traduzido pela KFA do Brasil, que você precisa conhecer, tá? A KFA do Brasil é uma organização de Associação da Amizade do Brasil e da Coreia, tá? Ela é uma organização que cabe aos camaradas da KFA se explicar sobre isso, mas eu tomo a liberdade de falar essa informação, não querendo falar em nome deles, porque não sou membro da KFA, mas falo isso seguramente. A KFA não recebe dinheiro para falar sobre isso, muito menos eu, ou o Gabriel que está aqui, ou qualquer outra pessoa. Não é um trabalho remunerado falar sobre a Coreia, é interesse científico, interesse político nisso, não é, Gabriel? Não, na verdade, quando a gente
visita o embaixador em Brasília, né? Ele faz um almoço lá e entregam uns milhos pra gente, né? Então a gente pode dizer que a gente já recebeu milhões da Coreia. Deve ser isso, né? O É uma... máximo que eu recebi de pagamento. Pois é, o máximo de pagamento que a gente recebe é isso, um almoço, né? Entre companheiros. Não, não existe É, isso de pagamento. A gente não está recebendo para falar isso, até porque, imagine só, acho que seria um trabalho meio difícil, né? A gente sim, receber para falar da Coreia, que é um país tão difamado e tão detestado aí por algumas pessoas. Então, acho que a gente sim. não teria sido pessoas muito inteligentes escolhido esse caminho. Sim. Inclusive, não a gente não é apenas não a gente não tem nenhum financiamento do governo da Coreia, como a gente também não tem nenhum financiamento de doação, a gente não tem nosso canal do YouTube, ele não é monetizado, nossa página não é monetizada, a gente não é patrocinado por ninguém, então assim, isso tudo é um trabalho voluntário mesmo. A gente até se recusa, a gente até já conversou isso no privado, né, nossa organização, não sei a KFA, mas a nossa organização já conversou no privado e a gente se nega a receber esse tipo de doação porque é um trabalho que a gente faz voluntariamente e que é aquilo, né? A gente tem as informações, a única coisa que a gente faz é compartilhar essas informações com vocês. Pois é. Né? E, inclusive, até uma pessoa aqui comentou assim: olha, um professor de Belfort Roxo ganha dinheiro da Coreia. Liberal confia, né? Olha, é óbvio que não, né? Eu sou professor da rede estadual do Rio de Janeiro, na cidade de Belfort Roxo, fica na região metropolitana aqui da cidade do Rio. E sim, se eu não for trabalhar todos os dias como professor, não tem maneira alguma de eu conseguir me sustentar, né? Então, impossível a gente ser pago para isso. Mas voltando aqui ao papo que a gente estava querendo falar, esse documento aqui, como eu disse, é um documento que você também pode acessar lá no Drive do Google Maps. Ele tem 26 páginas, ele é um resumo do informe que o Kim Jong-un deu. O Kim Jong-un foi o responsável por fazer a edição de todas as coisas, né, que foram tratadas durante o Congresso, né, foram vários dias. Então ele pega tudo e elenca ali as coisas, as decisões mais importantes, as orientações mais importantes desse congresso, dessa reunião, e condensa neste documento. Bom, vamos fazer uma coisa básica. Vamos dar Ctrl F nesse PDF e vamos procurar pela palavra condado. Tá? Condado é uma forma de divisão administrativa da Coreia, algo como um pequeno município, um pequeno distrito assim. Por que eu estou pesquisando pela palavra condado? Vamos ver quais são as decisões que os coreanos tomaram durante a sua mais recente e importante reunião política em relação aos condados, para a gente entender por que essas casas têm um visual tão diferente. Tá? Então, se eu der OK aqui, olha só, aparecem vários resultados, 7 resultados para a palavra condado. Eu vou expandir a tela aqui para vocês. Ó. E, basicamente, elas dizem o seguinte, vamos ler para a gente entender. Deixa eu tirar aqui rapidinho o banner, para não atrapalhar na leitura. Olha lá, gente, condados. O informe apresentou importantes questões políticas para o desenvolvimento independente e multilateral das cidades e dos condados, consolidar o terreno da revolução e impulsionar o desenvolvimento da economia rural e da local e o melhoramento de vida do povo, tomando como base as cidades e os condados, é a orientação estratégica que o partido mantém invariavelmente na construção socialista, desenvolvimento da economia rural, melhoramento da vida do povo, nos condados e nas cidades. Depois, as cidades e os condados são as unidades terminais de execução da política do partido, os pontos locais que dirigem a economia rural e a local, e os baluartes, ou seja, aquelas que defendem, né, a linha de frente, que contribui para o desenvolvimento geral do país. A meta geral para o fornecimento das cidades e condados, aclarada nesse informe, é o que? Converter todos em bases estratégicas do Estado socialista, civilizado e próspero, e nas localidades desenvolvidas com particularidades próprias. Além disso, olha só, as cidades e os condados devem traçar de maneira realista estratégias de desenvolvimento e metas, perspectivas convenientes às suas características locais e cumprir tenazmente com fins determinados e de maneira planificada e anual. O que esse documento está dizendo para a gente? Ora,
um pouco de interpretação de texto já dá para entender. O documento está falando que é um objetivo do Estado desenvolver essas áreas do interior. Inclusive que essas regiões do interior, esses condados, essas cidades, são importantes e vitais, são baluartes para o desenvolvimento geral do país. Então, onde aqui que um liberal, que um Nando Moura, que seja, vai poder falar para a gente que o interior está abandonado, que o Estado não quer saber do interior, que ele só cuida de Pyongyang? A gente está mostrando um documento oficial, traduzido direto do informe do partido. É o partido governante da Coreia que está falando isso. Você não tem como dizer que não foram eles que falaram, porque foram eles que estão dizendo isso. Existe um plano, então, mais especificamente desde 2021, do partido, como ficou claro nessa leitura, de desenvolvimento e impulsionamento da economia rural rumo à prosperidade e à civilização dessas áreas interiores. E é importante a gente destacar quando o partido diz o seguinte: melhoramento da vida do povo. Então vamos voltar aqui à nossa tela. Esse documento, quando está falando isso, ele está reconhecendo sim que existe uma necessidade de se desenvolver a economia do interior e dos condados. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, se você for pesquisar de novo, dando Ctrl F no documento e pesquisar a palavra rural, você vai achar aqui, ó, acho que na 4, na busca 4. Olha só, a meta da perspectiva da construção rural, isso na página 17, reside em acelerar as 3 revoluções, isso é um conceito próprio da Coreia, tá? 3 revoluções são 3 áreas que eles consideram importantes de se cumprir, né? No campo, e materializar estritamente a tese rural socialista com o objetivo de fazer o quê? Eliminar as diferenças entre a classe trabalhadora urbana e o campesinato, entre a indústria e a agricultura, entre a cidade e o campo. Ora, é o próprio Kim Jong-un, o próprio partido governante, que está aqui dizendo que existe sim uma diferença entre a cidade e o campo. Eles entendem que o campo ainda está em um atraso em relação às cidades. E juntando os pontos com o que a gente acabou de ler sobre o desenvolvimento, o objetivo do desenvolvimento dos condados no interior, está claro para a gente que essas casinhas, a razão, o objeto central do grande problema que a internet está tendo comigo e com a Coreia nos últimos dias, são casos que representam o ideal de desenvolvimento, de transformação e de superação de um campo na Coreia do Norte que sim está mais atrasado do que as cidades. Não é difícil de entender isso, é, Tanan? Não. E não apenas isso, mas é que, assim, quando a gente fala que na Coreia tem casa, tem essas coisas, o pessoal pensa que a gente está falando que é um paraíso, que a gente está elogiando, né? Mas a gente só está constatando um fato, e não negando os problemas. O que acontece? A Coreia é, sim, um país subdesenvolvido por toda a questão colonial, por colônia do Japão, por muito tempo, aí saiu, foi dividido o país, teve a Guerra da Coreia, que destruiu o país todo, o país sofre embargos. Então, para você ter uma noção, né, da questão da energia, o Brasil, por dia, a cada dia, ele consome 2 milhões de barris de petróleo no dia, em um dia só do ano. A Coreia, no ano inteiro, só pode consumir 500 mil barris por conta das sanções da ONU. E tem outras sanções, tipo, os caras são proibidos de comprar e vender areia. Assim, pedra, eles não podem comprar e vender. Frutos do mar, não podem. Trabalhadores norte-coreanos não podem morar no exterior. Você, se você tiver uma empresa e falar, mano, quero contratar um norte-coreano para ele vir morar aqui no Brasil, você não pode. Você é proibido. E assim, é uma sanção estabelecida pelo Conselho de Segurança da ONU, e isso daí tem um poder, digamos assim, regulatório, né, no âmbito internacional. Então, nenhum país pode fazer isso. Tanto é que a gente viu aí, quando essa sanção foi aprovada, trabalhadores, inclusive na Rússia e na China, sendo deportados, porque os países não podem ficar com esses trabalhadores lá por conta dessas sanções. Então, muitos trabalhadores norte-coreanos no exterior tiveram que voltar por conta da ONU e não do governo norte-coreano. Isso é importante. Sim, exatamente. Então, e não foi tipo o governo norte-coreano que pediu para o pessoal voltar. Foi, por exemplo, tinha uma galera trabalhando na Europa.
Aí os países da Europa falaram, não, vocês vão ter que voltar. Tinha uma galera trabalhando na Rússia. A Rússia falava, ó, vocês vão ter que voltar, acabou aqui o visto de trabalho de vocês, já era. Não, a gente não consegue renovar por conta desse embargo. Né? Então isso daí foi lá em 2017, 2018, e então teve todo esse processo de deportação de trabalhadores, então os caras não podem trabalhar no exterior. Você tem também sanções relacionadas à tecnologia, só que é aquela coisa, o que é tecnologia? Qual é a tecnologia que está sendo embargada? Como não se tem algo, digamos, preciso, então vamos embargar tudo. Tipo, mesma coisa com o petróleo, né? Com os barris de petróleo, gasolina, diesel e tudo mais. Ambulância de hospital precisa de gasolina, ou não? Precisa. Claro. A máquina agrícola no campo precisa. Então, tipo assim, como eles vão ter máquina no campo se eles não têm gasolina? E se eles não têm gasolina é por conta das sanções. Só que daí o pessoal vai lá, grava no interior da Coreia e fala, olha só, eles são pobres, eles são ferrados porque o governo não consegue desenvolver o país. Mas é pelo contrário, a Coreia é um país que não tem petróleo no seu território, por isso ela tem que importar e ela não consegue importar. E aí, como que funciona isso, tá ligado? Então, mesma coisa, os Estados Unidos e os outros países, eles criam um problema e daí eles julgam e falam, olha, o problema, tá ligado? Então, isso é muito engraçado, porque é como se você, vou até pegar um exemplo, você pegar uma vítima do Brasil, sei lá, uma pessoa que sofreu abuso policial, uma mulher que sofreu abuso do companheiro, e você fala, não, você, mulher, é a culpada, porque você não escolheu certo a pessoa que está se relacionando. Não, né? A vítima não é a culpada. A gente não pode falar que a mulher é culpada de ser abusada pelo parceiro. Isso é um absurdo. Mesma coisa com a Coreia. A gente não pode dizer que a Coreia é culpada de não ter máquinas agrícolas no campo, Ela é porque não vítima de é. uma violência. Porque ela é vítima desse embargo internacional, dessas Pois sanções. é. E vocês podem entrar no site do Conselho de Segurança, vocês conseguem filtrar pelo ano e também pelo nome do país. Vocês conseguem ler lá os documentos e comprovar isso que a gente está falando. No nosso site existe uma relação das sanções aprovadas pela ONU contra a economia da Coreia, que inclui, inclusive, a proibição de intercâmbio na área medicinal. Né? Então, olha só, diante disso que nós estamos falando aqui, eu quero mais uma vez chamar a atenção de você que está ouvindo, seja ao vivo, ou seja, ouvindo isso aqui gravado. Né? Enfim, duvido que o Nando Moura esteja ou vá, porventura, assistir isso, duvido muito. Mas o que nós estamos querendo dizer aqui, Nando, ou outras pessoas, é o seguinte: nós não estamos querendo dizer que a Coreia é um paraíso. A gente nunca quis falar isso. A gente não quer que você goste da Coreia do Norte. A gente não quer que você esteja do lado da Coreia do Norte, porque, bom, é um direito seu ser liberal, é um direito seu ser anticomunista, um direito seu detestar a Revolução Coreana. É uma pena, porque você está indo para o lado mais injusto e cruel da humanidade. Mas tudo bem, né? Se é assim que você deseja, mas o que nós estamos querendo dizer aqui é que aquelas casas estão sendo construídas agora em um formato diferente, com um visual diferente, seguindo um plano estratégico criado pelo Estado de justamente recuperar áreas que sim possuem atraso. Os coreanos estão admitindo isso na nossa frente, diante de um documento oficial. Não somos nós que estamos falando. Isso aqui é o mínimo de ciência, é o mínimo de confrontação de dados, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, ainda dentro desse encargo de coisas, né? Tomara que carregue, a gente vai para um site que muitas pessoas não conhecem que existe, mas ele é um site chamado Uriminzokiri, ok? Uriminzokiri é um site que mostra fotos de várias notícias importantes sobre a Coreia Popular. Gente, olha só todas essas fotos aqui. São fotos que foram tiradas lá, aí também daqui a pouco vai surgir alguém para falar que as fotos são de mentira. Mas se você observar bem, a maior parte dos artigos, olha, eles estão todos mostrando novas casas entregues. Então, vamos clicar aqui nessa para a gente ver. Dentro desse artigo aqui, ó, mais um vilarejo entregue. Isso é uma área interiorana. Tá? A gente está tendo uma série de obras sendo inauguradas na Coreia nesse período. Então, você pode entrar e ver mais áreas rurais sendo revitalizadas e as pessoas estão chegando para morar aqui. Tá? Então, vimos esse. Se você retornar aqui à página principal, vamos escolher aleatoriamente outro. Eu já mostrei aquele. Vamos nessa aqui, essa última.
Tem até algumas dessas fotos aí que mostram o interior da casa também. Mas Sim, aí o pessoal tem que procurar. O pessoal entra aí e vai vasculhando. Tem foto de tudo quanto é coisa aí nesse site, é muito bom. sim, Orinzoki, o nome dele, tá? Eu vou colocar aqui pra gente numa forma de banner, para que ninguém ache que nós estamos falando um site que não existe, né? Olha só, Uriminzokiri. Bom, entrando aí, você vai perceber que nós temos várias cerimônias de inauguração das casas. É um movimento que está acontecendo na Coreia. As casas, gente, são casas comuns, são casas que estão, como a gente disse, né, várias vezes, sendo entregues para as pessoas, tá? Então, isso aqui é uma coisa real e não está sendo construída uma casa para tirar uma foto. Né? Não está sendo construída em um vilarejo para servir de cenário. Me diz que Estado bloqueado economicamente, com dificuldades econômicas admitidas, iria gastar dinheiro, gente, para ficar construindo cenários como esses aqui. Olha o dinheiro, olha o recurso, olha o trabalho humano, né? Olha a quantidade de energia gasta para você criar isso para que um coitado que mora no interior do Rio de Janeiro, interior de São Paulo, possa acreditar que o governo coreano está realmente dando caso para sua casa. Faça-me um favor. Não tem sentido um Estado que está há mais de quase 80 anos em guerra com a maior superpotência global, que são os Estados Unidos, que inclusive tem um poder praticamente infinito de militar. Por que, que eles iam gastar todos os recursos no meio de uma guerra dessa, no qual estão usando seus recursos para se defender, estão bloqueados e sufocados economicamente para construir uma casa para convencer você, que se acha a pessoa mais especial do mundo, de que realmente eles têm casas para morar? Não faz sentido, isso é completamente absurdo, ok? Outra coisa, fala, Fernando. Pois não. É aquilo que a gente sempre fala do orientalismo, né? A gente precisa convencer as pessoas de que os orientais eles são capazes de andar na rua. Tipo, a gente tem que convencer as pessoas que os orientais sabem o que é uma calçada, o que é uma rua, o que é um poste, né? Tipo, se isso daí fosse em qualquer outro lugar no mundo, ninguém iria ter esse tipo de polêmica, porque, enfim, né? E aí daí a gente tem que mostrar se a gente. É a mesma coisa com a China, com o Vietnã, com outros países. Se você mostra uma parte da culinária, até com o Japão às vezes isso acontece. Eu estava vendo outro dia na internet, né? Um suco, alguma coisa assim do Japão que era feito com abóbora. E o pessoal falando, nossa, que comida bizarra, essas comidas bizarras só tem no Japão. Aí você vê na França os caras comem lesma, literalmente, sabe? Só que daí a lesma não é uma comida bizarra. É uma comida excêntrica, né? Não, é uma coisa gostosa, diferenciada, de chique, isso mesmo. Então, isso aí é algo que a Coreia sofre ainda mais por ser um regime que não é convencional ou internacional, digamos assim, né? Tem um regime político diferente, mas também por conta do orientalismo. A gente também vê isso claramente nessas fotos da Coreia. Isso, porque é o seguinte, se são meros asiáticos, se são, né, coreanos, eles com certeza não são capazes de fazer isso, eles não são capazes de, isso deve ser mentira, né? Isso não é possível numa coisa que seja diferente, num lugar que seja diferente do meu, né? E ainda seguimos com o discurso, mas eu vou falar disso daqui a pouco, quando tiver no vídeo, que eu acho melhor. Olha só como que é complicado, vou até pedir desculpa ao público. Para se contar uma mentira e para se difamar uma coisa, você demora alguns segundos, né? Mas infelizmente a verdade ela é muito mais lenta do que a mentira. Então nós ainda já estamos em 41 minutos e nós estamos dando um contexto da construção dessas casas, sabe? Estamos explicando aqui cientificamente que é uma decisão do governo de revitalizar o interior. A gente ainda nem chegou na reação do vídeo, mas é porque, pelo menos eu pessoalmente, gosto de explicar as coisas como elas devem ser explicadas. Isso é um objetivo do Centro de Estudos da Política Songun, né? Esclarecer corretamente as questões, sem levantar paixões, sem falar que é tudo lindo, perfeito, não. Então, 42 minutos, obrigado a quem está assistindo a gente, né? Nós estamos tentando esclarecer essa grande confusão injusta e incorreta que se deu lugar na internet aí nas últimas horas, tá? Agora, mais uma reflexão que quero fazer com vocês. Gente, essas casas aqui, elas representam 100% como é o interior da Coreia? Não, claro que não. Todo o interior da Coreia do Norte, ele é assim, com essas casas bonitinhas, com essas ruas organizadas? É claro que não. Novamente, estou dizendo aqui que o próprio partido, a própria direção do país entende
que não existe, não está em sincronia total as grandes cidades e o campo. Então, sim, existem áreas do campo muito menos desenvolvidas do que o grande centro, e isso não é nada bizarro e fora do esperado para um país que sofre uma série de problemas muito grandes, problemas geográficos, problemas de acesso à economia internacional, né? E principalmente o embargo. É tudo culpa do embargo? Não, mas boa parte é. Eu quero mostrar para vocês agora, para vocês poderem falar assim, essas são as fotos do governo. Você deveria mostrar fotos de gente de verdade. Bom, se você acreditar em mim, que eu sou uma pessoa de verdade, então eu vou te mostrar fotos que eu mesmo tirei. Tá? Em 2018, quando eu estive na Coreia, eu tive a chance de visitar algumas áreas do interior, e então eu tirei fotos do interior. Para você que fica insistindo que só pode tirar foto da área de Pyongyang, que a gente ainda vai comentar sobre essa coisa de elite de Pyongyang, de elite do partido, esse absurdo que estão também levantando por aí. Mas olha, esse é o interior da Coreia, que eu fotografei, tá bom? Olha, é óbvio que isso é uma área de interior, a gente vai ter prioritariamente campos agrícolas, né? E sim, olha, as casinhas não são todas lindas como aqueles blocos que a gente viu, não. São construções mais antigas. São construções de épocas em que as condições materiais ainda não eram tão bem desenvolvidas, ou então são áreas que estão sendo reformadas e reformadas para, enfim, você ainda tem que abrigar as pessoas. Nem sempre o Estado tem capacidade de construir todos os dias 10 mil, 20 mil, 50 mil casas. É óbvio que não, né? Ainda mais a Coreia vindo de um contexto de grave crise econômica dos anos 90. Nos anos 90, o país teve que se enfrentar diversidades muito grandes, problemas climáticos, né? Problemas na sua logística internacional diante do fim da União Soviética, dos países do leste europeu, que eram o grande terreno econômico das trocas que a Coreia do Norte fazia com o restante do mundo, né? O embargo se deu de maior forma nessa época do ano, uma série de pressões internacionais, os coreanos tiveram que direcionar o pouco de recursos, de atenção que tinham em mãos para desenvolvimento militar, para defender a soberania do país. Então, é claro que nós tivemos um atraso em relação ao desenvolvimento econômico que se esperava naturalmente, né, durante esses anos. Então, essas construções mais antigas e sim mais precárias, perceba aqui as casas, que sou eu que tirei as fotos, tá bom, gente? Sou eu, Lucas Rubio, eu existo, eu estive lá, ó, ok? Eu estive no interior da Coreia. É claro que aqui são áreas que são menores, né, são menos desenvolvidas e tem moradias, é claro que são bem diferentes e mais precárias do que aquelas que nós vimos nas fotos que eu mostrei para vocês agora há pouco. Isso significa que os coreanos estão vivendo embaixo da ponte? Não. Não tem nenhum norte-coreano nesse momento que está vivendo debaixo da ponte. Não tem nenhum norte-coreano nesse momento que está vivendo durante a chuva, né, passando a noite debaixo de papelão, que está pedindo comida na rua. Existe uma política nacional estatal de garantia plena de moradia às pessoas. As pessoas estão nas casas, as pessoas têm casas. Isso é uma preocupação do governo coreano. Então, eu acho que nós brasileiros, antes de nos preocuparmos se falar se as casas da Coreia do Norte estão bonitas demais para o interior, ou se existem moradias precárias na Coreia, que é óbvio que existe sim, né? E elas não estão sendo escondidas pelo governo por meio das fotos de propaganda que o Lucas Rubio quer mostrar para fazer de conta que todo o país é daquele jeito, não é nada disso. Mas eu acho que antes de nós brasileiros estarmos falando da Coreia do Norte, que é um país que está lá do outro lado do mundo, nunca fez nada contra o Brasil, nós deveríamos estar preocupados com o que acontece no nosso próprio vilarejo, na nossa própria cidade. Ou você que mora em São Paulo, está vendo todo mundo que mora em São Paulo plenamente alimentado, morando nas suas casas, todo mundo com emprego, com acesso à educação, saúde e trabalho. Então, antes de se preocupar com a porcaria de um país que está do outro lado do planeta, que não influencia absolutamente nada nas nossas decisões políticas, nunca deu um golpe de Estado no Brasil, nunca influenciou os rumos das nossas decisões eleitorais, por exemplo, das decisões de como anda a economia, você deveria se preocupar com o seu próprio povo. Então é muito fácil você bancar a pessoa que está preocupada com os direitos humanos na Coreia do Norte, muito fácil bancar a pessoa que está preocupada com a suposta fome, com as casas
que estão caindo aos pedaços no interior da Coreia do Norte, quando você literalmente passa por cima de pessoas que estão realmente passando fome todos os dias na sua cidade, indo para o trabalho, e ignora a existência delas. E ainda critica quem critica esse tipo de modelo que cria essas aberrações e cria esse tipo de desigualdade. Ok? Então, assim, hipocrisia, o nome disso tudo. Tá? Hipocrisia, o nome desse tipo de movimentação que vocês fazem na internet para querer falar super mal de um país que está lá do outro lado do mundo e simplesmente ignorar um sistema que cria intencionalmente um exército de famintos e desabrigados para alimentar a riqueza extraordinária de uma minúscula parte da população. Então, por favor, vamos ser um pouquinho mais pé no chão na hora de falar certas coisas sobre a Coreia do Norte e de se preocupar, supostamente se preocupar com o povo coreano. Ok? Então, olha lá, mais fotos aqui do interior da Coreia para te mostrar de novo o óbvio. Sim, nós temos áreas que são menos desenvolvidas, né? Aqui uma coisa de beira de estrada, inclusive. Não parece nada ruim para mim. Não parece nada ruim. É o interior. Não parece o fim do mundo para mim. Gente, sinceramente, eu não sei se eu estou louco. Isso não parece um inferno para mim. Isso parece um inferno para você? Se você tivesse que passar uma semana aqui dentro de uma casa dessa, você acharia isso horroroso? Para mim não está parecendo um horror. E não adianta me mandar ir morar lá também, que eu acho isso um discurso preguiçoso, burro e idiota. Tá? Então, nada disso, se gostou tanto, então vai para lá. Que não é assim que funciona. Porque você também adora o capitalismo, você não tem um puto de dólar no bolso para você ir morar em Los Angeles, morar em Miami. Então não vem encher o meu saco, não. Gosta de capitalismo e liberalismo? Vai morar na Somália. Não tem nem Estado lá. São piratas que ficam tentando ali controlar a costa do país e a corrupção reina no interior. Vai para esses países. Então, não existe Estado na Somália. Vai lá. Que saco. Que burrice. Isso é cansativo. Tá? Então, ok. Vimos aí fotos minhas. Tá bom? Essas fotos aqui são minhas. Mostrando para você, sim, existem áreas menos desenvolvidas do que as da foto, mas estão completamente longe de ser o fim do mundo. Estão completamente longe de ser paupérrimas, está completamente longe de ver pessoas aqui sem moradia, sem acesso à comida, à energia, à dignidade, não. Agora eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Se você ainda assim assistiu tudo isso e acha que não, que de fato os norte-coreanos, o governo norte-coreano, ele escolhe ter problemas econômicos. O governo norte-coreano, ele decretou e condenou sua população a viver na pobreza. Se você acha que isso é uma grande coincidência da economia norte-coreana ter problemas, ou você acha que isso é uma decisão do governo para sacrificar sua população para ela ter problemas de acesso à economia, então vamos ver um vídeo aqui. Esse vídeo, eu vou botar também esse vídeo para vocês, ele foi trazido ao público. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Twitter, o segundo já está indo. Ótimo. Olha só, quem transmitiu o vídeo para o português foi essa página aqui, chamada KPR, né, que é o K-pop pela Reunificação, e é uma página que promove informação sobre a Coreia e não desinformação. Esse vídeo aqui é um vídeo do Jimmy Carter. O Jimmy Carter está dando uma entrevista aqui durante um seminário, parece, né, nos Estados Unidos. Ele foi ex-presidente dos Estados Unidos. O Jimmy Carter já visitou a Coreia do Norte, inclusive, tá? Ele esteve com o próprio presidente Kim Il-sung, fundador do país. E nesse vídeo aqui, o Jimmy Carter ele explica uma coisa assim bem gritante para a gente. Deixa eu ver se eu consigo botar o vídeo em tela inteira para a gente ler as letras. É um vídeo bem curto. Pronto. Vamos ver aqui o que o presidente tem a dizer sobre o que os Estados Unidos planejaram para a Coreia do Norte. And North Koreans have suffered because the United States has done everything we possibly could to destroy the economy of North Korea. We've done everything we possibly could to boost the economy of South Korea. And then we condemn them because they are backward and because their people are starving. And the North Koreans have suffered because the United States has done everything we possibly could to destroy the economy. Olha isso, os Estados Unidos fizeram de tudo
fizeram todo o possível para destruir a economia da Coreia do Norte. North Korea, we've done everything we possibly could Fizemos to tudo o que pudemos boost the para economy. impulsionar a economia da Coreia do Sul. Então, você está entendendo que existe um movimento de abaixar um e levantar outro. Então, muitas pessoas vêm com a foto do satélite, vêm com dados bonitinhos, né, para dizer, olha aqui a gigantesca diferença entre a Coreia do Sul, que escolheu o capitalismo, e a Coreia do Norte, que escolheu o comunismo, para você ver como é que é. Então, calma aí, nós estamos entendendo, isso aqui não sou eu que estou falando. Você sabe inglês, você está vendo que a legenda que está aqui corresponde ao que o ex-presidente dos Estados Unidos, o 39º presidente dos Estados Unidos, está falando. Está falando que houve um plano dos Estados Unidos de destruir a economia da Coreia do Norte e impulsionar a Coreia do Sul, e ele ainda acrescenta. Of South Korea. And then we Nós condemn estamos them because they have condenando os backward norte-coreanos por serem because their people atrasados, are por estarem starving. morrendo de And fome, also, por esse tipo de problema. Então, bom, preciso falar mais alguma coisa aqui para você, mais uma vez, que está acreditando ainda que os norte-coreanos escolheram ter problemas econômicos. Está aqui, mais uma vez, a fala do próprio presidente dos Estados Unidos. Tá? E eu, de novo, te provoco a reflexão. Nós, no Brasil, temos acesso à moradia? Vocês estão revoltadíssimos na internet por conta de casinhas na Coreia do Norte, né? Casinhas do interior. Vocês têm acesso à moradia super fácil? Vocês, se quiserem sair agora da casa onde vocês estão, vocês conseguirão dar entrada e comprar uma casa? Isso é uma coisa simples, né? É só se esforçar, não é? Como dizem, é só você se esforçar um pouco mais. Então a gente tem que virar para as milhões de pessoas que têm problemas alimentícios hoje no Brasil, que não têm comida, ou então que não têm acesso a moradia, estão vivendo nas ruas, que elas são preguiçosas, então. Que elas elas escolheram sofrer. É isso que nós estamos dizendo a elas. Nós estamos culpando as vítimas. Eu acho que se você acha isso, você tem um problema moral muito grande. Problema de interpretação, assim, mais uma vez, de crueldade muito grande.